hoje. Eu vou chamar o Mota, não o Roberto Mota, mas o Hugo Mota. Destaque que chega de Brasília. Favorito à presidência da Câmara, o deputado Hugo Mota votou da mesma forma que o PT, Partido dos Trabalhadores, em 91% das votações das quais participou no início do atual governo. O partido dele, o Republicano, tem pelo menos 83% dos votos alinhados ao governo. O pastor Henrique Vieira, que é o candidato do PSOL à presidência da Câmara, concordou com o PT em 77% das votações. Interessante para a gente analisar. Você, Beraldo, Hugo Mota votou com o PT em 9 de cada 10 votações. E aí fizeram um comparativo. Hugo Mota votou mais com o PT do que o oponente dele do PSOL. Aí é que tá. Essas comparações, elas dão uma boa manchete, mas para a gente ser justo, a gente precisa entender exatamente quais foram são as votações, né? Porque a presidência da Câmara não é a presidência do PT. O presidente da Câmara é Arthur Lira, do Progressistas, que tem uma relação tensa com o governo, apesar de, no final, sempre se entenderem de alguma forma, mas a pauta quem faz é o presidente da Câmara. E o que está apresentado ali, a votação de Hugo Mota, foi alinhado certamente com o próprio Arthur Lira. Tanto é que Arthur Lira o escolheu também por uma questão de fidelidade para ser o seu candidato à sucessão. Então, eu acho que, sem ter os detalhes dessas votações, não é uma dedução óbvia, digamos assim, dizer, não, ele é petista, ele é apoiador do governo. Não me parece que seja isso. Eu acho que demonstra, sim, um grande alinhamento com os interesses de Arthur Lira. Claro que a gente precisaria abrir a planilha, né, Dávila, e analisar votação por votação para questionar se determinado voto foi para atender, talvez, a orientação do partido, a orientação do presidente Arthur Lira, ou se teve alguma coisa que possa ser questionada em relação, por exemplo, ao que prega o partido dele. Porque muita gente ou muitas pessoas vão questionar justamente a convicção ou a agenda do partido ou a agenda do político, no caso, Hugo Mota. Mas dependendo do objetivo dele, né, Dávila, tudo pode ser alterado, né? Ele vai ser um parlamentar flexível, a depender da votação, né? Ué, a gente não tem carro flex? Está cheio de parlamentar flex no Congresso, ainda mais no Centrão. Mas o Beraldo tocou no ponto importante. Quem faz a pauta do parlamento, da Câmara dos Deputados, não é o governo, é o presidente da Câmara. E quando o presidente da Câmara faz a pauta e ele coloca em votação, é porque ele está seguro que ele tem um número de votos suficientes para aprovar. Aliás, ele só coloca em votação quando ele não tem um número de votos suficiente, quando ele quer criar um constrangimento para o governo. Então, num certo sentido, é isso aí. A escolha do presidente da Câmara, principalmente feita por Arthur Lira, tem a ver com fidelidade a Arthur Lira enquanto presidente da Câmara. E aí está aprovado, 90%, 91% é um grau de fidelidade altíssimo. Mas nós temos de lembrar, então, mexer nessa manchete, que não é o governo que controla a pauta no Congresso, é o presidente da Câmara e, no caso do Senado, o presidente do Senado. São eles que são os maestros que colocam essa partitura de projetos e esperam que essa orquestra vote de acordo com o desejo do maestro. É isso aí. Agora, isso mostra algo muito preocupante. Como o corporativismo da política se sobrepõe a divisões ideológicas, a divergências partidárias, quando se trata de disputar o butim do poder, seja na Câmara ou no Senado. Quando você tem de PL a PT apoiando um candidato à presidência da Câmara, mostra claramente que, no fundo, não há diferenças ideológicas, divergências partidárias. O que há é o interesse comum para controlar o poder no Congresso Nacional. Pois é, antes de chamar o break, eu passei por 2 canais legislativos, né, na minha carreira. E eu me lembro que alguns falavam nos bastidores ali, tanto da Câmara quanto da Assembleia aqui em São Paulo, que quando partidos de direita
de esquerda e de centro votam juntos, quem fica aborrecido é o povo. Basta ver aquelas propostas de aumento salarial. Todo mundo vota e não tem divergência nenhuma, né? Mas daí, no final das contas, é justamente o povo que questiona. A gente segue falando sobre Hugo Mota, porque o deputado terá um jantar com integrantes da bancada de São Paulo na próxima segunda-feira. Também é esperada a presença do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Ricardo Nunes. Ele é candidato à presidência da Câmara e convidou todos os parlamentares do estado para ouvir demandas. A eleição para a mesa diretora da Câmara acontece no dia 1º de fevereiro. Dávila, muita expectativa, né, para a eleição para a presidência da Câmara Federal. Hugo Mota, inclusive, vem a São Paulo, terá um jantar com os deputados federais da bancada paulista. Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes também vão participar, Dávila. Faz parte desse beijamão antes de assumir a presidência da Câmara, essas conversas, né? Essas ligações pessoais, esse contato pessoal, escutar demandas, queixas, reclamações, aspirações, faz parte dessa peregrinação para aquele que quer se tornar o presidente da Câmara. E, principalmente, para abafar o possível voto em candidatos da oposição. O que acontece? Essas candidaturas, como é o caso do senador Marcos Pontes, como são as candidaturas avulsas, que a gente chama assim na Câmara e no Senado, tem uma única coisa que pode dar errado nesse projeto. É conseguirem passar um requerimento para ter voto aberto. Então, esse é o risco que corre. Então, é preciso ter essas conversas antes do começo de fevereiro para abafar possíveis rebeliões, revoltas que exigem um voto aberto. Se tiver o voto aberto, pode ter surpresa numa eleição. Porque isso é aquele voto secreto, os partidos estão todos fechados, o PL não vai se envergonhar de votar junto com o PT no candidato do Mota, nem no Alcolumbre no Senado, está todo mundo fechado, não vai aparecer lá no placar quem votou em quem, então é tudo certo. Agora, se consegue votos suficientes dos opositores para exigir uma votação aberta, aí você cria um constrangimento geral. Porque como é que você vai ver no painel do Senado e da Câmara que tem uma votação aberta, o PT e o PL votando juntos, escolhendo a mesma pessoa, alguma coisa está errada. Então, é para afogar, impedir que esses focos de revolta e insatisfação acabem na hora H, porque isso pode acontecer no dia da votação. Você vai lá, apresenta, tem lá o requerimento, tem o número suficiente de assinatura, obrigado a abrir a votação. E aí você coloca em risco todo o esquema costurado há tanto tempo com os caciques partidários. Seria uma surpresa e tanto, hein? Agora, Hugo Mota, claro que dedica um tempo especial para a bancada de São Paulo, bancada com maior número de deputados, né, Beraldo? 70 deputados de São Paulo. É preciso escutar as demandas, porque ter o apoio de grande parte desses deputados faz toda a diferença na condução da presidência da Câmara Federal, né? Sem dúvida, Caniato, e é importante também a gente esclarecer para a nossa audiência que em nenhum momento Hugo Mota foi visto ou definido como candidato representante da direita no Brasil. Verdade. Ele está na Câmara, representante do Centrão, de forma histórica do ponto de vista familiar, porque ele é a terceira geração de políticos da Paraíba e são políticos que sempre foram ligados ao Centrão. Então, a sua candidatura está alinhada com que essa grande massa de deputados que compõem o poderosíssimo Centrão querem. Eles hoje têm a liderança do presidente Arthur Lira e essa liderança será transferida a Hugo Mota com o compromisso de manter o mesmo curso, porque este curso que está sendo guiado agora por Arthur Lira garantiu a esses deputados dezenas de bilhões de reais em emendas parlamentares. Então, eles querem manter o status quo. Só que os partidos que estão apoiando Hugo Mota, como o caso do PL e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, eles estão de olho numa composição, como não tem um nome capaz de disputar, ou pelo menos eles enxergam que nenhum nome
ali da bancada do próprio PL tem condição de disputar essa eleição com chances de ganhar, é melhor fazer um alinhamento, apoiar a candidatura de Hugo Mota para que eles tenham mais espaço e mais protagonismo na composição da mesa e das comissões. Então, trata-se disso. Não tem absolutamente nenhuma surpresa nas características da votação do próprio Hugo Mota.